Aí. Boa noite, boa noite. Desejo que todos estejam bem nessa semana de carnaval. Ou seja, tem que estar bem, porque é semana de carnaval. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Quem voltou? Só o pó da rabiola. Acabou de chegar do trabalho, olha só. Em cima. Vem mais pra cá. Se tiver um espaço pra mim. Vem mais pra cá. Eu participarei dessa live imperdível. Vai, encosta aí. Ai, tô tão cansada. Então você fica muito feliz de estar aqui com vocês. Você fica de... Você quer que eu vou lendo e você vai só acompanhando e... Não me cansa ler. Minhas pernas doem. Não me então fica. Só as pernas que doem. Quer puxar o sofá? Nossa. Vai dormir. Onde nós estamos, meu amor? Página 75, estamos falando sobre sentido da realidade. O negócio deu uma caminhada na sua ausência, hein? Minha ausência. Exatamente. Eu estive por aqui. Exato. Estamos numa continuação do aparelho psíquico. O quê? Olha lá, tábua de passar roupa. Não, tudo não, mas isso daqui é vida real, relaxa. Não é. Olha quem tá aqui, a Débora. Oi, Diretamente Débora, de Santa Catarina. Tudo bem? Bem-vinda, Xará. Tudo bem? Você vai ter que encostar mais aqui. Encosta aí. Ou você vir mais pra cá. Não dá pra ir mais pra aí. Olha o tamanho das suas coxas. Então, Bora estudar aqui. Então, tudo bem. A última parte que nós vimos, nós falávamos sobre sentido de realidade e a importância do ego para que o sujeito tenha uma compreensão de realidade mais apurada. E como isso vai diferenciar a relação do que é considerado uma situação psíquica aceitável ou que tenda para uma normalidade psíquica. Embora na leitura o que a gente estava vendo é que existem dois processos de pensamento, processo primário e secundário. O primário, que é bem mais infantil, que se desenvolve na infância, ele acompanha a gente durante toda a vida. E o sentido da realidade vai ser influenciado por esse pensamento primário, por esse processo primário de pensamento. Então, é possível que durante toda a vida a gente tenha uma tendência fantasiosa, uma tendência de trabalhar o processo de pensamento primário. Eu ia falar infantil. Mas não é infantil. Não dá para dizer que é infantil porque no desenvolvimento a gente vai agregando ferramentas, características e tudo isso vai influenciando. E o que é um comportamento fantasioso? Imaginativo, uma capacidade imaginativa, uma capacidade de fazer conexões. É o que o ser humano sempre foi, na verdade. Sabe quando a gente olha para estrelas e fala assim, sabe quando a gente olha para nuvens e fala, tem um desenho nas nuvens? Isso é criança. E no adulto. É só que o adulto, ele não faz isso só em nuvens. Ele consegue relacionar dados ou eventos. Então ele fala, peraí, crise na Rússia. Crise na Rússia relacionado com a Ucrânia. Quanto mais informação a pessoa tem, mais relações ela vai criando para justificar o que ela não sabe o que é. Então vai falar, é porque a Rússia sempre foi comunista. E porque eles adoram matar pessoas para garantir o poder. Então eu estou fazendo uma alusão, uma conexão com base nas informações que eu tenho. Se a gente pega o histórico, por exemplo, se eu tenho conhecimento geopolítico, eu vou fazer uma segunda análise, mas é a análise de conjecturas. Então eu vou montando bloquinhos, eu vou montando possibilidades. Isso na carreira de, por exemplo, de inventor ou de criativo, por exemplo, uma pessoa de marketing criativa, é de extrema importância. Uma pessoa de animação ou uma pessoa de design é de extrema importância, mas todos têm. Então não é a parte imaginativa, ela vai ser fundamental para a criatividade. Sim. No adulto. No adulto. E ela já vem do processo primário de pensamento. Sim. O processo secundário, ele é menos imaginativo. Ele é mais duro. Ele é mais voltado para a leitura. Ele é mais voltado para
usar uma dessas ferramentas, que é a capacidade de interpretação, mas ele começa a tatear fatos, então ele quer o concreto. Ele não tem essa conjectura, essa capacidade de formular hipóteses tão bem elaborada, e ele tem um senso de concretitude, de algo palpável. Então o processo secundário ele vai se desenvolver através do primário. Mas o primário sempre existe. Então, quando uma pessoa boa de comunicação tende a ter um processo primário muito bem desenvolvido. Porque ela não só fala, mas ela cria narrativas para convencer o público. Isso é uma característica do processo primário. É uma criança montando uma historinha. Só que essa pessoa tem ferramentas para juntar e concatenar essa história. Então, um bom comunicador, ele tem um bom processo primário e ferramentas na mão do processo secundário para trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou começar de onde nós paramos na última leitura. De fato, um distúrbio da capacidade de análise da realidade é uma característica tão comum a várias enfermidades mentais graves que passou a constituir um critério para o seu diagnóstico. As graves consequências desse distúrbio servem para ressaltar a importância para o ego de sua capacidade de analisar a realidade, em sua função normal de executante do id. Um sentido da realidade intacto permite ao ego atuar eficientemente sobre o ambiente em favor do id. Constitui, assim, um recurso valioso para o ego quando este se alia ao id, com o propósito de explorar o ambiente à procura de oportunidades de gratificação. Ou seja, o id sempre quer gratificação, ele sempre quer prazer, ele sempre quer resposta para aquela energia que está circulando nele e ele quer dar vazão. Mas a procura de prazer, ele procura prazer de qualquer forma. O ego é quem pondera como entregar isso para o id de uma forma que não prejudique a percepção do sujeito. Percepção de realidade, a relação com o ambiente, com o que está fora. Um filtro. Pode ser um filtro, sim. Talvez seja um filtro. Pode considerar um filtro. Ele é o que é ou não... Como que a gente pode dizer? Não é certo, mas é convencional, Então, aceito. Pode ser aquilo que trará menor dano para o sujeito na obtenção desse resultado. Porque o id ele vai fazer e dane-se as consequências. As ações, então. Exato. O ego vai ponderar para que não prejudique o sujeito. Para que o sujeito permaneça atuante e íntegro na sua estrutura. Considerando que o ego ele está dando a percepção do sujeito consigo e com o outro. Um dos exemplos que a gente leu logo no começo, um pouco antes da entrada desse capítulo, do capítulo 4, era exatamente como o sujeito se reconhece. E o sujeito vai se reconhecendo principalmente através das sensações, aonde ele identifica que quando ele interage com o ambiente, ele tem uma sensação, uma resposta. Mas quando ele interage consigo próprio, por exemplo, a criança quando põe a mão na boca, o pé na boca, ele tem duas reações para si. Ele percebe o objeto na sua boca, por exemplo, e sente a boca no objeto, na sua mão, no seu pé. Então ele tem duas relações que começam a diferenciar ele do mundo. Ele começa a perceber que ele sofre consequências e ele age com o ambiente. Então ele começa a tatear, ele sente na mão dele. Se ele pega uma coisa e põe na boca, ele sente a boca dele e sente a mão dele. Ele começa a ver que ele tem um corpo, que ele é um objeto. Que ele tem uma estrutura. Então a construção do sujeito está acontecendo. Ela está girando, ela está
E isso é importante. Passemos agora ao outro aspecto do papel do ego, como intermediário entre o id e o ambiente. E agora é com o ambiente que ele vai interagir. Posso ler? Que nos propusemos estudar nesse capítulo, sob esse novo aspecto. Descobrimos um ego que retarda, controla e de várias outras maneiras combate a descarga das energias do id em vez de a promover ou facilitar. Quer ler aqui? Segundo o que conhecemos sobre a relação entre o ego e o id, a capacidade do primeiro para controlar a descarga das energias do último é, em primeiro lugar, algo necessário ou valioso para a exploração eficaz do ambiente, como mencionamos acima. Se pudermos esperar um pouco, poderemos muitas vezes evitar alguma consequência desagradável da gratificação ou aumentar o prazer que esperamos. Tomemos um exemplo simples. Uma criança de 1 ano e meio tem vontade de urinar. Poderá evitar o desprazer de uma reprimenda se o ego conseguir adiar o início da micção até chegar ao banheiro, lucrando ao mesmo tempo o prazer extra de louvor e afeto. Caramba! Além disso, vimos que uma certa demora na descarga da energia do impulso constitui uma parte essencial do desenvolvimento do processo secundário e do pensamento de processo secundário, o qual é certamente um recurso valioso para o ego na exploração do ambiente. Vamos falar sobre micção. Aliás, vamos falar sobre micção e vamos falar sobre mais uma coisa. Você lembra quando você começou a andar? Não. Você lembra quando você começou a falar? Não. Alguns processos, eles dependem de um nível de energia para a gente começar a executar, que são fenomenais, são enormes. Por exemplo, o processo de começar a andar de uma criança exige uma energia, e essa energia está disponível para ela e ela começa a ter interesse e ela se movimenta em sair do engatinhar até o caminhar. Só que esse processo um dia cessa a energia, um dia cessa essa vontade de agradar ou de conquistar. Mas o ato, a aprendizagem fica. Nós não esquecemos de andar. Depois que essa energia passa e vai para outro processo, como por exemplo, sei lá, assistir televisão, ou agarrar os pais, ou começar a ir para a escola. Então, mas como que esse processo cessa, então? Ele não é contínuo? Ele não só que cessa. Muda de... O processo não cessa. O que cessa é o fluxo de energia motivando a pessoa àquele processo. Então, vamos supor, a criança, aqui está falando da micção, ou seja, a criança começou a fazer xixi. Ela faz xixi na fralda, está nesse processo. Toda criança passa por isso. Faz xixi na roupa, faz xixi na fralda, faz cocô. E aí ela começa a receber comandos. Olha, agora você tem que fazer no piniquinho. Senta aqui no piniquinho. E o que a maioria dos pais fazem? Quando a criança senta e faz, os pais vão lá e aplaudem, agradam, beijam. Parabéns! Que lindo! E qual que é a necessidade da criança nessa época? Não é de fazer xixi ou cocô no pinico ou na privada. É de reconhecimento. É de carinho dos pais. Então ela começa a jogar essa descarga de energia, essa libido, começa a catexizar para, se eu fizer isso não é diferente do condicionamento operante, que é uma teoria da psicologia muito comprovada. Só que isso está acontecendo no inconsciente, não está acontecendo consciente. Então a criança pega e fala assim, poxa, eu sento aqui e faço xixi e meus pais me agradam. Ela vai fazer de novo. Prêmio. Exato. Ela vai fazer de novo na fralda. E ela não vai receber. E isso vai dar frustração para ela. Tipo, por que eu não recebi? Ou recebi uma bronca. Eu não gosto de bronca. Eu queria aquele afago, mas o afago não veio quando eu fiz na cama e molhei tudo aquilo.
Então, alguma coisa de errado tem. E aí Vou parar de fazer xixi na cama. Exato. E a criança vai andando nessa balança. Ah, Eduardo de Carvalho Braga, vou pegar você na curva. E a criança que continua fazendo xixi até... Porque às vezes... E não... ad eterno. Não, ad eterno. Ad eterno não tem como. Até porque aqui ela vai começar a crescer né, Caio, né, Pedro? Bem-vindos. Um outro processo vai acontecer depois. Mas o que acontece com a criança? A mesma coisa que acontecia com o peito. O que acontece com a criança quando a mãe está desmamando a criança? A criança está acostumada, ó, cheguei no peito, ganho meu alimento e ganho meu carinho. Minha mãe tá me olhando, tal. Quando a mãe começa a tirar, ou a mãe não consegue dar, o que a criança faz? Ou ela procura o que é positivo, ou seja, como eu agrado minha mãe para ter, ou ela fala assim, isso é lógico inconsciente, não vai me dar? Também não quero. Eu também não vou te agradar, eu não vou aí. Por quê? Porque a gente não falou de duas energias, a sexual e a agressiva? E a gente ainda não entrou em pulsão, mas a gente vai entrar em pulsão de vida e pulsão de morte. Mas a gente ainda já está começando a ver pulsão. O impulso que motivou a criança era o de receber agrado. Ela não recebeu o agrado. Um outro impulso veio para ela e falou assim, peraí, você não vai me dar? Então tá, eu vou pro outro lado. Eu não quero você. Eu não quero mais você. Eu não quero mais você, peito. Peito, sai daqui. Você é um peito mau. Quem vai falar do peito mau é Melanie Klein. O peito punitivo. Ela viu isso acontecendo. E não vai acontecer só no peito. Tem crianças que não vão correr atrás do agrado. Eles não vão entender por que perderam o carinho e o agrado, que eles já tinham. E vão se revoltar contra isso. E elas vão pro outro lado. Eu não vou te obedecer. O carinho de outras fontes. Não necessariamente. Até porque tem vários tipos de carinho. O carinho na alimentação, o carinho na hora do xixi do cocô, o carinho na hora do banho. Você vai ter vários momentos de carinho, mas alguns deles vão chamar a atenção da criança, ou vão prender. A catexia da criança está presa naquilo. Ou seja, aquilo é importante para ela. Hoje a gente está no interior de canequinha de alumínio. Ó. Obrigado, amor. Então, tem criança que vai virar. Fala assim, peraí, você me deu bronca? E ela vai reagir contra isso. Ela não vai correr pro carinho. Ela vai contrapor a briga. Ela vai ter Que criança é essa, Eduardo? Nossa. Meu Deus do céu. JL é um. Não, mas assim, as crianças, elas se diferenciam, então. Porque eu tô falando isso porque... Sim, eu tive crianças e realmente são comportamentos muito diferentes que elas têm. Todos tiveram comportamentos diferentes em relação ao desmame. E, inclusive, assim, não te quero peito. Não te quero peito é um... E te quero peito muito, 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 muito. E vou sofrer eternamente porque você nunca tirou vou o peito deixar de o mim. peito. Exatamente. Mas olha que interessante. A resposta do peito não é a mesma resposta do começo dos estudos da escola. E não é a mesma resposta da questão da micção, do xixi, do começo da privada. Porque as crianças reagem diferente, primeiro porque a catexia, a energia que está presa naquilo, a importância que aquilo tem para a criança é diferente. Tem criança que o peito é muito mais do que sua alimentação. Tem criança que nem mama. Sim. Nem mama, ela já vai para mamadeira ou talvez até para mastigar. Ela passa muito rápido pelo processo. Passa, mas passa rápido. Mas vai ficar alguma coisa ali faltando. Vai ficar alguma. Então, faltando é um termo muito forte. Por quê? Porque nesse ponto nós somos como esponjas. Então, um processo acabou, mas vão ficando buracos. E começou outro, ele não começa perfeito, esférico, totalmente fechado e termina fechado. Ele começa, mas a gente está em construção, em composição. Então, nós vamos ter uma parte do que veio do passado e a gente não está olhando para o processo, a gente está olhando para a vida. E a vida está apresentando mais coisas. Então, as coisas vão se encaixando e se soltando e vão criando buracos, como se fossem várias esponjas. Uma vai transpassando para a outra.
Não tem um processo fechado de uma coisa fechada só. Por exemplo, não, passei pela alimentação, passei perfeitamente e não ficou nada. Alguma coisa fica. Em tudo fica alguma coisa. Em tudo fica. Eu vou perdoar você, que você falou e você não falou do xixi ad eterno. Não vai ter xixi ad eterno. Não tem como. Ele pode prorrogar. Mas existem outras cobranças que aparecerão. Eu sei que não tem xixi ad eterno, mas assim, existem crianças que demoram. Que tipo... Não vou fazer fora da fralda, ou não vou fazer no piniquinho, vou fazer na roupa. O que pode ser isso? Pode ser um indício de um trauma ou alguma coisa assim? Ou talvez esse desfraude está sendo precoce demais? Ou... Então, existe o tempo da criança, existe o tempo da percepção e existe a relação que ela tem com aquilo. Muitos fatores vão influenciar para a entrada e saída de processos. Então tem criança que vai aprender a ler rápido, mas vai ter dificuldade, por exemplo, a sair do quarto dos pais. Tem criança que vai querer independência rápido, mas ela não quer entrar na escola. Então depende do fator, do peso que a criança inconscientemente, nem sempre é consciente, até porque até os 4 ou 5 anos, muitos dos processos nem vão estar na consciência, embora estejam construindo ela. Como exemplo, o nosso aprendizado a andar. A criança aprende, por exemplo, com 2, 3 anos. Ela nunca vai saber como ela aprendeu a andar. Ela nunca vai ter lembrança disso. Porque a consciência dela se formou depois. Mas ela vai ter uma relação com esses efeitos, com essas dinâmicas. Então vai ter criança que, por exemplo, ela é lenta para falar. Ela começa a falar com 1 ano e pouco. 1 ano e 2 anos. Você fala assim, por que ela demora tanto para falar? Pode ser um processo psíquico um pouco mais lento nisso, mas não quer dizer que ela seja lenta para perceber. Ela é lenta para transmitir. Às vezes, em pais que, por exemplo, são super protetores, ou que atendem às demandas sem deixar espaço para que a criança busque o que ela quer, ela tem a comodidade por trás disso. Então, água. Não deixa a criança nem pedir água. Não deixa a criança querer, exato. Antecipa a necessidade. E aí a criança não nem... Então, isso pode ser um passo da própria família. Isso vai criar um problema que é falta de frustração. Porque vai ter falta de necessidade de manusear esse ferramental para expressar as vontades, os desejos. Isso vai fazer com que ele evolua, com a criança evolua e passe para as próximas fases dessa esponja que você explicou, né? Que ela é toda moldada com cada processo evolutivo. Tem criança que vai ficar em processos. Por exemplo, o processo de retenção do xixi é um processo que é uma aprendizagem muscular e de controle. Às vezes a criança demora para perceber esse controle. Que ela tem esse controle. E nós já vimos que isso, em algum momento, é prazeroso, né? Sim, quando vai chegar um momento que ela vai... Mas às vezes ela está num prazer anterior e ela está desfrutando desse prazer anterior. Uma vontade, uma... É como... A gente fala muito de eternos adolescentes. Adultos com características de eterno adolescente. Aquela pessoa que encontrou muito prazer... Vocês vão ver, não sei em que bairro vocês vivem, mas tem muito adulto que, por exemplo, empina pipa depois de adulto. Você fala, pô, mas o pipa não era uma coisa de criança? Que ele começou como criança, como adolescente? E ficou? Ficou. Foi uma coisa que ficou marcada e que a pessoa manteve. É um vício que a pessoa manteve. Porque tem um prazer ali que é recorrente. Ele não encontrou... Ele não deu um passo. O próximo passo que é me desfazer desse prazer e encontrar um outro. Então, não quero. Quero continuar tendo prazer esse aqui. Videogame é uma referência muito interessante, porque ele mexe com muita coisa. E a pessoa não sai. Existem outras formas de prazer. Mas existe uma mais adulta e uma mais infantil? Não. São formas de prazer. Ela obrigatoriamente tem que sair desses prazeres? Não é uma questão de precisar sair. Mas, por exemplo, aí a gente entra na criança que não está fazendo xixi. Se ela não tiver uma cobrança e um empurrão para, talvez ela demore muito mais para sair. É lógico que ela vai ter uma cobrança. Por exemplo, chegar na escola, a criança quando ela chega na escola, ela é exposta a um manancial de possibilidades e cobranças que enquadram ela. Então,
acho que tem muitos pais que vão olhar, ou que foram crianças que chegaram na escola, mas em casa não comia qualquer coisa, em casa fazia birra, e chegou na escola, a relação colocou a pessoa na linha. Mas o que foi a relação? Não foi bronca, não foi briga. Ela tem interesse de agradar. Uhum. A gratificação não vem da mesma forma, porque as pessoas esperam outra coisa. Então a pessoa fala, trabalho, adulto no trabalho, de onde vem a gratificação? Não é a mesma de casa. Adolescente, quando começa a trabalhar, é assim. No começo, ele acha que ele é um adolescente e tem um adulto ali olhando para ele, eu vou agir com esse adulto. Só que aí ele percebe que a cobrança é outra, a expectativa em cima dele é outra, e a gratificação não vai vir só porque ele está com uma roupa legal. Ele precisa entregar alguma coisa. E essa pessoa começa a mudar, ela fala, opa, para eu receber algo, eu preciso agradar, eu preciso dar algo em troca. E ela vai perceber, mas ela vai percebendo. A maneira como a pessoa percebe vai moldando como ela vai e isso vai de pessoa estabelecer as relações, exatamente. É lógico, se ela teve uma relação boa com frustração, ela vai ter uma frustração. Por exemplo, vai saber que para sair daquela frustração, ela precisa dar um passo. Mas vamos lembrar em outros capítulos que a gente falou, quando uma pessoa está diante de uma situação desfavorável, ela tende a retornar. Verdade. A gente não pode esquecer dos passos que a gente já deu. Uma pessoa, quando ela está diante de uma situação desfavorável que não entrega prazer... Que não dá segurança para ela volta para aquela fase... Algumas ela voltam se sente mais segura. Exatamente. Para depois dar o passo. Ter forças para dar aquele outro passo. Para amadurecer, exatamente. Para tentar entender. E aqui vem a importância do processo de pensamento primário e secundário. Se ela tiver um pensamento de processo primário, ela talvez demore mais para entender o que está acontecendo. A leitura de ambiente demora. Por quê? Porque ela fica presa na fantasia dela. E qual é a fantasia? O que ela imaginava que seria, o que ela desejava que seria e não o que é. Então o processo primário de pensamento não é ruim. Da imaginação. Exato. Ela fica presa internamente na ideia que ela teve e vai criando conjecturas com base no sentimento dela e não no que está se apresentando. Mas porque ela não se sente segura para dar esse próximo passo? Ela está desenvolvendo 2 processos de pensamento aqui, de psique. Ela tem um processo primário e está desenvolvendo um secundário. Paralelamente, ela tem a relação que ela cria com o ambiente e o que isso provoca nela, de sensações, de sentimentos. E como ela trabalha os sentimentos dela e as sensações. Então, tem a influência de todo o ambiente onde ela está. Exato. Então, quando a gente fala, a pessoa tem um problema no trabalho, por exemplo, ou ela tem um problema para lidar com ordens. Não é só um problema para lidar com ordens no trabalho. É uma questão que em ambientes diferentes talvez não saltem aos olhos. E como nós vivemos em bolhas, nós vivemos em ambientes normalmente restritos, a tendência é que algumas características nossas não apareçam ou não saltem aos olhos. Porém, em ambientes diferentes, por exemplo, um ambiente profissional, começa a trabalhar com pessoas desconhecidas. Casa ainda não. Vai para a faculdade. Quando a gente fala que a faculdade é um fator decisivo na vida da pessoa, é uma mudança de paradigma, não é porque é a faculdade, ela vai se tornar... Que mudou a pessoa. Não. É porque característica dela que veio à tona. Porque ela está em relações com muitas pessoas, num ambiente completamente diferente, e ela tem que se colocar. Entendi. A escola do bairro, por exemplo, por que a escola do bairro tem uma característica? Porque a escola do bairro, ela tem as pessoas do bairro. E as pessoas do bairro normalmente são pessoas muito próximas e que têm um pensamento parecido e que têm uma criação parecida. Porque é um ambiente restrito. É um ambiente onde tem uma característica social muito parecida. Mas quando você sai desse ambiente, porque muitas pessoas dizem, olha, quando você viaja, quando você tem contato com novas pessoas e novas culturas, você tem uma expansão de cabeça, uma expansão de mundo. Porque uma pessoa que vai morar fora, ou porque uma pessoa que vai morar sozinha, tem uma mudança de cabeça, uma mudança de paradigma. Porque ela vai lidar com problemas e
o nível de frustração começa a aumentar porque as soluções que serviam naquele ambiente com pai, mãe, pessoas conhecidas em volta, os colegas do bairro onde eu cresci junto, não servem mais, não estão mais ali. Uhum. E aquilo tem que ser resolvido. Então isso dá um senso de maturidade, um processo de pensamento diferenciado. Lógico, esse processo pode ser mais ou menos doloroso. Mas imaginem isso na infância. Isso está acontecendo na infância a todo momento. Contato com os pais, conhecimento dos parentes, a percepção dos parentes da relação próxima. Contato com os primos, irmãos, é maravilhoso. Porque começa a quebrar um monte de expectativa ou criar frustrações novas constantemente. Porque a criança tem expectativa. E crianças que vivem, pais de crianças de filhos únicos, talvez consigam perceber isso se eles não foram filhos únicos. Que a criança tem toda a demanda atendida. Por quê? Porque são duas pessoas com um olho especificamente voltado para aquela criança. Exato. E quem teve infância que não teve os pais a seu dispor, tiveram que barganhar com os irmãos e com os amigos e com os parentes. Barganhar afeto, barganhar atenção, barganhar bolacha, por exemplo. Um taca a bolacha, eu quero aquela bolacha, ele tem bolacha. E agora? É o irmão que briga, é o irmão que faz chantagem, é o irmão que pega escondido. É onde a pessoa vai criando mecanismos de lidar com situações. Então ele pode ficar preso ou não numa situação por algum tempo mais. O ambiente vai influenciar isso também. Mas é lógico que tem uma situação de prazer. Criança pode voltar para essa situação? Pode. Por exemplo, uma criança está com 3, 4 anos e está nascendo um irmãozinho. A chance da criança voltar a fazer xixi nas calças é grande. A querer aquela atenção de novo. Novidades vão trazer desafios, que vão trazer frustrações, que vão fazer com que a pessoa volte até o adulto para dar o próximo passo, para conseguir soluções novas. Então... Amiguinho... E isso tudo em processo de pensamento primário e secundário que não vai perder o que a gente já falou. Ou seja, é sempre complementando, é sempre aumentando. O bolo está sempre aumentando. Então as características da pessoa permanecem. A catexia continua, a pulsão ou impulso, a energia impulsiva continua. Então, todos os processos que já passamos continuam. Os processos de desenvolvimento da fase anal, da fase oral, da fase fálica, todos esses processos continuam. É sempre um acréscimo. Mais isso que vai entrar agora. Quando não existir isso, alguma coisa precisa ser investigada. E aí vamos para os problemas. Vamos lá. Então aqui a gente estava descobrindo que se a criança está descobrindo que se ela pode esperar, ela recebe uma gratificação. Por exemplo, na hora de fazer xixi. É quando a criança percebe que, por exemplo, segurar é melhor do que fazer nas calças. Porque traz Ela só ganha com isso. Ela só ganha. Ou tem algo que ela ganha. Algo que a interesse. Então é um jogo. Pode ser uma atenção dos pais, um reconhecimento, ou até mesmo evitar o desconforto. Evitar o desconforto. A vergonha, de estar molhado, de estar, né, tudo mais. Acho que todo mundo já viu uma criança que, por exemplo, vai na piscina com a criança e a criança não tem a roupa de piscina. E aí a criança vai, ela fica com vergonha. Você vai tirar a roupa, ela fica com vergonha. Ela fala, não. Não quero. Não quero. Tem criança que não, que fala assim, tá, tira, vamos. Ou preciso da minha roupa de baixo. Exato. Preciso da minha calcinha, da minha cueca. Então é ou a busca do conforto ou a fuga do desconforto. Tem esses dois. Então, beleza, falamos disso. Podemos compreender, portanto, que o próprio processo de desenvolvimento do ego resulte até certo ponto de demora na descarga das energias do id e, em uma certa medida, de controle do id pelo ego. Anna Freud, em 1954, expressou esse aspecto da relação existente entre o id e o ego, comparando a relação que existe entre o indivíduo e o serviço público em um Estado moderno. Assinalou que, uma sociedade complexa, o cidadão deve delegar numerosas tarefas aos servidores públicos,
se deseja que sejam eficientemente executadas e no seu próprio interesse. A criação de um serviço público é, portanto, vantajosa para o cidadão e lhe proporciona muitos benefícios que ele tem a satisfação de usufruir, mas ao mesmo tempo descobrirá que também há certas desvantagens. O serviço público é frequentemente muito moroso para satisfazer uma determinada necessidade do indivíduo e parece ter suas próprias ideias sobre o que é melhor para ele. Ideias que nem sempre coincidem com o que o indivíduo deseja no momento. Da mesma forma, o ego pode impor uma demora aos impulsos do id, pode contestar as exigências do ambiente contra ele e pode até se apoderar para seus próprios fins de parte da energia dos impulsos por meio da neutralização. De acordo com o que aprendemos até agora sobre a relação existente entre o ego e o id, poderíamos esperar que a que existe entre o ego e o ambiente nunca seria bastante poderosa para forçar o ego a uma oposição séria ou prolongada às exigências instintivas do id. Afinal de contas, afirmamos repetidamente que a relação do ego com a realidade estava principalmente a serviço do id e, portanto, deveríamos esperar que, no caso de um conflito realmente importante entre os desejos do id e as realidades do ambiente, o ego se aliaria ao id de maneira substancial. Isso daí é uma suposição com base no que a gente viu até agora. O que vem depois é maravilhoso. Entretanto, segundo descobrimos, o caso é bem diferente de nossas expectativas. Aprendemos que o ego pode, de fato, em certas circunstâncias, se alistar contra o id e pode até se opor diretamente à descarga de energias do impulso. Essa oposição que o ego faz ao id não se torna claramente evidente, como se pode compreender, senão depois que as funções do ego atingiram um certo grau de desenvolvimento e organização, mas seu início só é posterior à segunda metade do primeiro ano de vida. Um exemplo simples dessa oposição seria a rejeição por parte do ego de um desejo de matar o irmão. Como sabemos, as crianças muito pequenas, ao atacar o irmão, frequentemente o fazem movidas por tal desejo. Mas com o passar do tempo, e sob a pressão da desaprovação do ambiente, o ego finalmente combaterá e rejeitará esse desejo do id, a tal ponto, de fato, que ele finalmente parece que deixará de existir, pelo menos no que se refere ao comportamento exterior. O ego prevaleceu e o desejo de matar foi abandonado. Ou seja, o ambiente tem força sobre a pessoa. E ele pode exercer essa força para que o ego lute contra os desejos do id. Sim. Convertendo de uma forma mais... Combaterá e rejeitará esse desejo do id, a tal ponto de que ele finalmente parece que deixará de existir. Lembrando que o ego é a minha percepção do eu e a minha relação do eu com o ambiente. Com as minhas sensações, com as minhas vontades e com o ambiente. E o id são os meus desejos. São aquele desejo que vem... O médico e o monstro. Tipo o médico. O médico e o monstro é trabalhado basicamente nisso. Id e ego. E superego. Falta um elemento. A casa tem 3... Para quem leu o Médico e o Monstro, a casa tem 3 janelas, ou 2 janelas e uma porta, se não me engano. Que quando a lâmpada de um cômodo, de uma janela está acesa, a outra está apagada. Eu vou assistir hoje. O Médico e o Monstro é maravilhoso, o livro é maravilhoso. Ele não é um livro bobinho. É um livro muito bom. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Então nós temos mais um elemento aí. Que é o que tá chegando. Antes de você passar pra frente. E quando a pessoa fala assim, porque o seu ego tá...
Olha, duas coisas que quando vocês ouvirem, assim, dá de mão virada na cara. Pode dar de mão virada. Quando alguém fala assim, você tem que baixar seu ego. O seu ego tá muito elevado. Quando alguém fala isso, você fala assim, ó, vai se fuder. Pode falar. Pode falar. Fala assim, o Eduardo falou. Vai se fuder. Outra coisa é quando fala assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Mas é tão bom. Primeiro você tem que achar a sua zona de conforto. Nem todo mundo achou a zona de conforto ainda. Tem que começar por aí. Mas por que não? Porque o que a pessoa está dizendo... Por que eu não tenho que diminuir o meu ego? Por que meu ego não está muito... Então, porque quando a pessoa está dizendo isso, ela está dizendo que o ego, na verdade, da pessoa, é soberba. É essa autoimposição ou uma autopercepção muito elevada. Isso não é ego. Isso não tem nada a ver com ego. O ego é bonzinho, né? O ego é a pessoa. Filtra, caramba. O id não deixa a gente fazer besteira. Como que você vai ainda cortar ele de você? No final, se a gente parar para pensar, tudo o que nós vemos da pessoa é o ego dela. Então, eu falando aqui, é o meu ego falando. Não tem mais nada falando. O meu id não está falando. O que está se comunicando com... Ele até tem. Porra, tem. O que está se comunicando com o outro e com o mundo é o ego. Tá. Não existe pessoa que se comunique através do id com o mundo. Porque ela precisa da percepção. Aliás, existe. Existe. Elas não estão livres, soltas. Oxe. Porque essas pessoas, elas têm uma... Quando o ego está tão frágil que o id se impõe, ela é considerada... Ela é incapaz de se controlar. Ou seja, ela é uma pessoa que num desejo de matar, mata. Ela é uma pessoa que num desejo de estuprar, estupra. Ela é uma pessoa que num desejo de assassinar, ela assassina. Que num desejo de agredir, ela agride. Ela não tem filtro. O ego é o filtro. Quando uma pessoa está nesse nível... Não tem filtro para ela, não tem limites. Um assassino... Ela está psicologicamente... Serial killer. Ela está psicologicamente incapaz... de viver em sociedade. De viver em sociedade. Isso daqui é diferente de, por exemplo... A pessoa está com fome e vai e rouba. Na verdade, uma pessoa quando está com fome e vai e rouba... Ela está com o ego em dia. Ela está se mantendo viva. Se ela está no estado de fome que ela rouba... Aliás... um rapaz me falou um negócio hoje, acho que discussão no Twitter. E a gente estava falando de Homolodor, se não me engano, que é o caso da morte por fome que aconteceu na Ucrânia, no período russo de 1932 a 36, 38, uma coisa assim. E nesse período houveram muitos registros de canibalismo. Houve uma crise alimentar, uma crise de recursos por causa da revolução dos processos russos, da internalização pelo Estado dos processos de produção, tal. Mas houveram outros problemas e houve escassez de alimento. E muitas pessoas começaram a realmente morrer de fome. E o que começaram a descobrir, isso até é um processo que é considerado um genocídio, é um processo muito sério na Rússia e na Ucrânia. As pessoas começaram a matar os filhos. Matar? Matar para comer. Matar para comer. Que é isso, rapaz? Eu tô falando, é um processo muito pesado. É um processo muito pesado. Mas quando uma pessoa está fazendo isso, ela não está fazendo porque ela quer matar. Ela está fazendo porque ela está em tal estado. E isso altera a consciência. Altera a consciência. Mas o desejo de se manter vivo é maior do que os valores... manter o filho vivo. Por exemplo, não, vou cortar um pedaço de mim para o meu filho comer e ele ficar vivo. Até tem pessoas que fazem isso, mas quando você olha que essa situação não tem perspectiva... Os dois morrerão. Os dois morrerão. Exatamente. Então, é uma condição complicada. E esses relatos são fortíssimos. Homolodor, se não me engano, com H. Homolodor. Quem puder estudar sobre isso, não é uma coisa que se estuda na escola. Então, procurem isso, Homolodor.
que foi essa morrer de fome. Se não me engano, a tradução é isso, morrer por fome, de fome. Então, em situações limites, algumas decisões que seriam moralmente questionáveis numa situação confortável passam a ser aceitáveis. E do ponto de vista psicanalítico, olhando para a psique da pessoa e para o que a pessoa está fazendo, às vezes é uma luta pela vida. Então, um dos dilemas no curso, foi maravilhoso isso, um dos dilemas que os professores colocam é o seguinte: uma pessoa que entra pro crime, ela não tem, numa situação onde o país tem, sei lá, 40%, 50% de desemprego, 30% de desemprego, e a pessoa está numa condição de falta de renda e falta de recurso e falta de... E aonde a única proposta que aparece é a do crime. Ela está diante de um dilema. Uhum. Antes de ser um dilema ético, moral, é um dilema psíquico. Porque ela tem... Ela vai ouvir o id? Porque ela tem... Não, porque a questão é outra. Porque a condição mudou. E a pessoa precisa se manter viva. Sim. Sem opções, quando a opção é uma opção depreciativa moralmente, mas te mantém vivo biologicamente, é possível que a pessoa escolha se manter viva. Nem todos. A gente vai ver algumas histórias de alguns pensadores que queriam morrer, que não tinham esse valor pela vida. Mas, ou pessoas em estado depressivo, tenderão para uma outra linha. Mas o forte impulso da pessoa é em se manter vivo. E o ego quer manter a pessoa viva. Um ego forte quer manter a pessoa viva. O trabalho do ego é manter a pessoa, essa estrutura, em estado vivo. Porque o id não se importa. Não? O id não, ele quer a satisfação do desejo. Se a satisfação do desejo levar à morte, a satisfação do desejo é que impera. O ego quer a pessoa viva. Ele quer que esse estado de consciência, esse estado de sensações, sentimentos, permaneça e prossiga. Então, o ego tem que estar forte. Quando alguém fala assim, você tá com o ego inflado, porra, que bom. Se o seu ego tá sobrepujando os desejos do id, maravilhoso. E aqui, a gente bateu de novo no teste de realidade. Porque essa questão é uma questão de teste de realidade. Quando a sua realidade é pesada demais, você precisa tomar decisões que te mantenham vivos. Alguns psicanalistas e alguns estudiosos, até filósofos, dizem que nesse ponto em que a psique masculina e feminina demonstram algumas diferenças. A mulher tem um senso de realidade muito forte. A mulher é prática. Ela faz coisas para se manter viva e para que as coisas funcionem. E o homem tem uma tendência mais sonhadora, mais idealista. Qual que é a diferença? Em ambientes onde a situação é favorável e saudável, sonhar é muito bom porque ele encaminha os próximos passos. Ele faz você desafiar as regras e quebrar as regras e criar novas possibilidades de realidade. Mas em situações desfavoráveis, sonhar te coloca numa situação de risco. E o senso de realidade mantém a família, a pessoa funcionando. Então, a mulher que quando fala assim, não tem emprego, qualquer emprego. Você precisa ganhar dinheiro. Ela está usando o senso de realidade. Aquela mulher que estava em casa fala, não, vou começar a fazer salgado para vender. Eu vou vender trufa na rua, porque eu sei fazer trufa. Eu vou fazer salgadinhos e levar no ponto de ônibus. Aquelas histórias que você contava da sua avó. Eu vou manter com o que eu puder, o senso de realidade. O que eu posso fazer para manter me e nos vivos? Então, nessa situação, o homem tende a não ser tão bom. Não é uma regra, mas é muito mais diagnosticado que o homem tem um senso de realidade mais sonhador. Mais ligado ao id.
mais sonhador. Mais ao processo primário de pensamento. Não ligo, vou morrer de fome? Não ligo. Não, o que o homem Vou morrer? Tá bom. Não tem problema. Agora, quando o processo é imaginativo, o homem vive um pouco mais no mundo meio fantasioso, meio simbólico. E o homem trabalha pelo simbólico. Símbolos, futebol, né? símbolos também. Símbolos como poder, símbolos como status, símbolo como legado. São coisas que... As coisas que motivam o homem estão muito mais ligadas ao imaginário, de construção de uma identidade imaginária, de uma personagem. E as coisas que motivam a mulher estão muito mais ligadas à manutenção da estrutura real. Isso não sou eu que estou falando, viu? Vocês podem acompanhar Caligares falando, Maria Homem de Melo falando. Existe essa característica. Por que é interessante saber isso? Porque o processo de pensamento primário e secundário agora vão sofrer interferência do ambiente. E a interferência do ambiente já mostrou que às vezes o ego pode não trabalhar em prol do id, em prol da satisfação do prazer. Ele pode ignorar a satisfação do prazer. Então ele está trabalhando em função do quê? Se o ego não está trabalhando em função do prazer, ele está trabalhando em função de quê? De quê? Ele pode estar trabalhando sem ser isso. Vai responder agora ou semana que vem? Vamos ver aqui. Então aqui, vemos cada assim 15 que... dias, cada 15 dias, tem que lembrar. Não é semana que vem. Então, vemos assim que embora o ego seja principalmente o executor do id e continuará a sê-lo sob muitos aspectos pela vida afora, começa a exercer um grau crescente de controle sobre o id bastante cedo na vida, e gradativamente chegará a combater certas aspirações do id, entrando mesmo em conflito declarado com elas. De servo obediente e prestativo do id, sob todos os aspectos, o ego torna-se, de certo modo, seu antagonista, quando não senhor. Mas esta revisão de nossa concepção do papel do ego deve suscitar em nossas mentes algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Como haveremos de explicar o fato de que o ego, a parte do id que começou como o servo dos impulsos, se transforme até certo ponto em seu senhor, e ainda que meios específicos utiliza o ego para refrear os impulsos do id, quando consegue fazer. A resposta à primeira pergunta reside em parte na natureza da relação do bebê com o ambiente e em parte em certas características psicológicas da mente humana. Algumas dessas características são novas e outras já nos são familiares, através de estudos anteriores. O que elas têm em comum é que todas se relacionam com o funcionamento do ego. Deixa eu ver. Será que dá tempo? Acho que dá, né? Você acha melhor? Eu acho, porque não vai acabar. É porque agora ele vai começar a falar, ele vai abrir esse ponto, que vai chegar no superego, mas... E foi muito bom, a gente falou coisas... Hoje foi... quando eu tô é fenomenal, né? Porque eu te instigo. Eu instigo o seu ego. Eu mereço. Não é? Eu instigo o seu ego. Fala. Eu mereço. Então, beleza, a gente quando parou eu não tô, aqui. fica meio monótono, não é? Fala. Fala, Ganda. Você voltou, Ganda? Tá vivo? Eita, que saudade. Tá vivo, Tu? Eita, nós. Então, beleza, a gente tá trabalhando o aparelho psíquico, a continuação, ou seja, desmembrando o aparelho psíquico. E agora, além do teste de realidade, processo primário e secundário, nós estamos vendo o ego, ou seja, essa estrutura que se relaciona com o ambiente, que tem percepções, que consegue se diferenciar do meio, se opondo aos desejos do id,
que são os desejos do seu criador. O ego nasce do id. Ele nasce do id, literalmente. O id nasce muito antes E domina o dele. id depois. E ele pode dominar o id. Agora, por que e como é o que a gente vai estudar. E aí a gente vai falar... Como o ego domina o id. Como o ego domina o id. Como ele deixa de ser servo para ser senhor. Beijo Então, no Bel, tá, Ganda? Ego forte. Trabalhemos o nosso ego. A gente precisa. Quando as pessoas falam pra você Ego diminuir fortalecido. o seu ego, Quando a pessoa fala isso, ela você tem... fala, não. Eu Ela tenho tem- que deixar ele fortinho. Exatamente. Você fala assim, sai daqui. Você tá com problema com o meu ego? É porque você quer me subjugar? Porque o seu id tá fraco. Oh, É. Porque a pessoa tá querendo... Ela tá com desejos que ela quer. Ou tá com inveja. Normalmente é inveja. Ai, nível Dudu! É verdade, é verdade. Por que eu tô falando que é verdade? Eu nem sabia, né? Você é aquariano? Parabéns, Duganda! Parabéns. Eu que pra dou você. gratidão por ele compartilhar conosco. No dia do Parabéns. aniversário dele, ele tá aqui com a gente. Parabéns por existir. Parabéns. Ia fazer o que também numa quinta-feira à noite? Um monte de coisa. Eduardo trabalha pra caramba. Então, ia só trabalhar, mas já trabalhou, recebeu folga. Me deram folga. Parabéns. Espero que você tenha curtido muito Peixes. Já entrei em Tô Peixes. sabendo bem pra caramba, né? Aquário. Manjo muito. Aquário terminou Que dia? Ah, dia 21, hoje, 22. é dia 24. 24. Ah, tá do lado. Tá do lado. É vizinho. Pois bem, Liliana, comemore bem. Parabéns. E pra quem mais estiver fazendo aniversário, tá bom? Até. Você vai voltar agora de vez ou você tá só de passagem? Quem é que sabe? Agora é uma mulher cheia de compromissos. Acabei de chegar do trabalho também. Tô aqui com você. É. Mas Tava tomando sorvete, gente. O trabalho dela é degustadora de sorvete. quem dera fosse. Beijo. Até.